O meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática do 12º ano. Neste caso vamos abordar o tema das derivadas das funções trigonométricas. Antes de mais vamos pôr aqui, portanto, as fórmulas de cada uma e vamos então colocar como aparece normalmente no formulário do Exame Nacional. Portanto, e vamos pôr assim, seno de U, sendo U uma função linha. Ok, deixa-me só tirar-me daqui. Ok, seno de U, linha, portanto a derivada do seno é cosseno de U, por aqui um parênteses, é o cosseno do ângulo, vezes a derivada ainda do ângulo. Portanto, é o seno de uma função, é o cosseno da função, vezes a derivada ainda da função. Relativamente ao cosseno, a derivada do cosseno é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, cosseno passa a seno, ok? Mas com um sinal negativo, menos seno de U, vezes U'. E por sua vez a derivada da tangente de U é U' sobre cosseno ao quadrado de U. Ok? Vou ver aqui. Ok, com base, portanto, nestas fórmulas vamos calcular algumas derivadas. Ok? Então vamos determinar, por exemplo, a derivada de, portanto, determina 2 pontos. Então vamos pôr aqui assim, imaginem que eu tenho x mais 3 seno de x linha, portanto a derivada de x é 1 mais 3 e a derivada de seno de x é cosseno de x. Okay? Nada de especial. Mais x ao quadrado mais 2 cosseno de x. Por exemplo, x ao quadrado mais 2 cosseno de x. Linha. A derivada de x ao quadrado é 2x. A derivada aqui, o 2 passo para fora. A derivada do cosseno é menos seno. Portanto, fica seno de x. Mas como é menos seno, fica menos 2 seno de x. Ok? Vamos fazer a derivada de x seno de x. X seno de x. Pois isso é a derivada do produto. Portanto, é a derivada do x, que é 1 vezes seno de x, mais o x vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Portanto, ok? O que faz com que eu possa eliminar aqui o 1. E escuso estar a repetir outra vez. Ok? Seno de x vezes cosseno de x. Okay. Imaginem, seno de x vezes cosseno de x linha. Portanto, há de ser a derivada do seno, que é cosseno de x vezes cosseno de x, mais o seno de x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Ou seja, há de ser igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Ok? Onde é que eu já vi esta fórmula? É a fórmula do cosseno de 2x, certo? Ok? Mais, imaginem, agora imaginem que é seno de x sobre cosseno de x, que é tangente de x também. Seno de x, ou seja, estamos a fazer a derivada da tangente. Seno de x sobre cosseno de x sobre cosseno de x. Linha. Portanto, será a derivada do de cima vezes o de baixo. Portanto, cosseno de x vezes cosseno de x. Menos a derivada de baixo vezes o de cima, que é menos cosseno de x, menos seno de x, desculpem, menos seno de x vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. Okay? Portanto, isto está cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, que é 1, sobre cosseno ao quadrado de x, ou seja, dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E já temos mais outro feito. Por exemplo, a derivada de x ao cubo
menos 2 cosseno de x mais 3π sobre 2. 3π sobre 2. 3π sobre 2 é uma constante, portanto, derivada de x ao cubo é 3x². Eu sei que aqui vai mudar de sinal, vai passar para mais, porque a derivada do cosseno é menos seno, porque é mais 2 seno de x. Já está. E aqui é 0. Mais derivada, imaginem, de cosseno de x menos seno de x, que multiplica menos seno de x menos cosseno de x menos cosseno de x. Ok? Portanto, isto linha. Vou fazer só aqui uma modificação, ou talvez não. Portanto, aqui isto é igual. Portanto, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Portanto, a derivada, igual. Portanto, a derivada do primeiro está aqui assim. A derivada do cosseno é menos seno de x. E a derivada do seno é cosseno de x. Cosseno de x, derivada do primeiro vezes o segundo. Mais, agora, o primeiro vezes a derivada do segundo. Portanto, ficamos com cosseno de x menos seno de x vezes, agora, a derivada deste. A derivada de menos seno é menos cosseno de x, só que a derivada do cosseno é menos seno, portanto, mais seno de x, ok? Pronto, as derivadas estão feitas, portanto, eu poderia simplificar isto está aqui, mas estes dois são iguais, portanto, posso pôr aqui, isto fica com... Eu vou pôr aqui o menos em evidência, seno de x mais cosseno de x, ok, tudo ao quadrado. E aqui posso fazer isto aqui, vou pôr aqui tipo um menos, ok, aqui fica um cosseno de x menos seno de x, mas vou aqui alterar a ordem, que é para pôr cosseno de x positivo, seno de x menos seno de x, só, isto são brincadeiras matemáticas, não é? Este menos estar ao quadrado não está aqui a fazer nada, é a mesma coisa que eu ter seno de x mais cosseno de x ao quadrado, menos, e aqui é o cosseno ao quadrado, cosseno de x menos seno de x, cosseno de x menos seno de x também ao quadrado. Ok? Não era preciso fazer isto tudo, era só preciso fazer a derivada. Vamos então agora derivar, por exemplo, seno de x sobre x, seno de x sobre x, linha. Portanto, isso será a derivada de cima, que é cosseno de x, vou pôr aqui entre parênteses vezes x, menos a derivada de baixo, que é 1 vezes o de cima, que é seno de x, sobre o de baixo ao quadrado, que é x ao quadrado. Não vou desenvolver mais. Ok? Fazer aqui agora, passamos a ter também a derivada da tangente. Por exemplo, 3x tangente de x linha. Então, será a derivada do primeiro, que é 3 vezes o segundo, mais o primeiro, que é 3x vezes a derivada do segundo. E a derivada do segundo é o x', que é 1, sobre cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Não vou fazer mais. Imagina que é tangente de x sobre x. Então é a derivada do de cima, que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes o de baixo, que é x, menos a derivada de baixo, que é 1 vezes o de cima, que é tangente de x, que por entre parênteses, quando eu tenho x e ângulos, sobre o de baixo ao quadrado sobre x ao quadrado. Portanto, não vou simplificar mais, vou deixar ficar assim. Claro que isto estava para simplificar mais um bocadinho. Agora imagina que eu tenho 4 cosseno de x ao cubo, ok? Linha, como é que eu faço? A derivada do cosseno é menos seno, portanto fico com menos 4. Cosseno, enganei, menos 4 seno
seno de x ao cubo vezes a derivada do x ao cubo, que é 3x quadrado. Ou seja, vai dar igual a menos 12 x quadrado seno de x ao cubo. Okay? Portanto, aqui vou escrever seno. Okay? Mais coisas. Agora, imaginem que eu tenho 5 seno ao cubo de x. Okay? Linha. As constantes eu posso passar para fora. Okay? E fico com 5 vezes seno ao cubo de x. Bom, então, isto é a derivada da potência. Ok? Temos que fazer duas derivadas da potência e depois do seno. Portanto, 5 vezes. Agora, o expoente cai 3 e fica seno ao quadrado de x. Mas ainda temos que derivar o seno, que o seno não foi derivado. E a derivada do seno é cosseno. Portanto, isto vai dar 5 vezes 3, 15 seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Okay? Já está. Mais. Por exemplo, 1 menos cosseno de x ao cubo derivada. Portanto, o 3 cai, 1 menos cosseno de x fica levantado a 2, só que agora eu vou ter que derivar o dentro. E a derivada de 1 é 0, e a derivada do cosseno é menos seno. Portanto, fica mais seno de x. Pronto, depois simplificado, se eu quisesse. Ok? Mais x mais seno de 2x ao quadrado derivada. Portanto, o 2 cai, fica com 2x mais seno de 2x levantado a 1, ok? Vezes ainda a derivada do que está cá dentro. E a derivada do que está cá dentro é 1, mais a derivada do seno é cosseno de 2x, vezes ainda a derivada do 2x que ainda não derivei, vezes 2, ok? Mais. Agora com raiz, ok? Imaginem, raiz de 1 menos cosseno de x. Eu não derivo a raiz, eu ponho levantada a 1 meio, portanto fica 1 menos cosseno de x levantada a 1 meio e depois derivada. Pronto, e agora eu sei que fica 1 meio, 1 menos cosseno de x levantada a 1 meio menos 1, que é menos 1 meio, vezes a derivada do que está dentro. E a derivada do que está dentro de 1 é 0, menos por menos dá mais, porque a derivada do cosseno é menos seno, mais seno de x. Ok? E depois faz isso, os cálculos aqui. Portanto, aqui é 1 menos, certo? 1 menos. Vamos lá por aqui. 1 menos. 1 e menos. Ok. Mais, imagina que eu tenho 1 sobre seno ao quadrado de x. Linha. Reparem, isto é uma coisa que eu ter seno de x levantado a menos 2. Linha. Então, o menos 2 cai, fico com seno de x levantado a menos 2 menos 1, portanto, baixo ao grau, menos 3, vezes ainda a derivada do seno, que é cosseno de x. Ou seja, isto fica igual a menos 2 cosseno de x em cima, e em baixo ficamos com o seno ao cubo de x. Seno ao cubo de x. Ok? Por último, a derivada de 2 cosseno de x menos π sobre 6 vezes seno de x, linha. Ok? Então, temos que fazer a derivada do primeiro, portanto 2 menos 2 seno de x menos π sobre 6 vezes a derivada de x menos π sobre 6, que é vezes 1, vezes seno de x, mais a derivada do mais o primeiro, que é 2 cosseno de x menos π sobre 6 vezes a derivada do seno, que é cosseno de x. Ok? Pronto, e temos aqui assim, então, portanto, as derivadas, diversas derivadas feitas. Pronto, agradeço a vossa atenção. O meu nome é Jorge Santos. Vemo-nos numa próxima aula ou num próximo vídeo.